Olá, eu sou Pedro Martins, estudante de jornalismo da UNAERP. Olá, meu nome é Stephanie Teles, também estudante de jornalismo da UNAERP. A gente traz para vocês, leitores do blog Engajados, mais uma entrevista sobre o terceiro setor, na região de Ribeirão Isso, Preto. isso. Esse é o blog Engajados. A gente conta histórias de pessoas que fazem a diferença em Ribeirão Preto e região. E hoje a gente trouxe uma convidada especial para falar um pouco sobre o terceiro setor, que são as ONGs de Ribeirão Preto, e o papel, né, a atuação do psicólogo nesse setor. E aí a gente trouxe a psicóloga Melissa. Oi, Melissa, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí a gente já vai começar o bate-papo, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é a sua ligação com o social, Melissa. Bom, eu formei em psicologia e a minha primeira atuação foi com o serviço de fortalecimento de vínculo, né? O que é o serviço de fortalecimento de vínculo? Todo aquele serviço englobado no terceiro setor que busca o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma comunidade. Então, assim, qual que é a minha relação com o social? Como psicóloga, eu sempre gostei de dar escuta a pensamentos, sentimentos, comportamentos e favorecer com que essas pessoas que estão ali para se escutar, e para escutar que se aflige tanto socialmente quanto enquanto sujeito no mundo, para fazer com que eles compreendam e elaborem planos de melhora, de sair, de prevenção e de sair de riscos sociais. Então, foi isso que me levou a trabalhar em ONG. Ah, entendi, Melissa. E por quanto tempo você trabalha com... Há quanto tempo, na realidade, né, você trabalha com essa área? Eu trabalhei por 3 anos, depois eu saí, estou fazendo mestrado, trabalho numa área que também trabalha com todo, não necessariamente com a área social, mas com todo o aspecto discursivo do âmbito social, histórico, ideológico, o sujeito se inclui em sociedade, é uma forma mais teórica de olhar para o sujeito e para a sociedade em si. Mas esse tempo de 3 anos que eu trabalhei na área social foi um tempo que fomentou bastante a minha escuta como analista, como psicóloga. Ah, bacana. E, Mel, me conta um pouco, o que que te motivou, assim que você se formou, a ingressar nessa área do social? Teve algo que te motivou e te despertou esse interesse, ou foi algo do acaso? Teve sim, eu sempre me interessei pelas questões sociais, sempre foi algo que levou o meu desejo, né? Dentro da minha família tem uma tia que é antropóloga, e ela trazia muitas questões sobre a sociedade, da área social. Ela trabalhou muito tempo com moradores de rua, trabalhou um tempo com serviço a crianças em situação de rua. Então, eram práticas socioeducativas com essas crianças. E é algo que eu sempre admirei. Então, quando eu me formei, eu sempre tive muito desejo pelo consultório, mas a área social me chamou bastante. Aí eu peguei todas as ONGs de Ribeirão, enviei currículo para todas e acabei no primeiro mês já ingressando em uma. Foi onde eu fiquei os 3 anos. Ah, legal, Mel. E deixa eu te perguntar, com qual faixa etária que você costumava trabalhar, assim, nesta ONG? Quem era o seu público, assim? Quando eu entrei, eu fazia só formação de menor aprendiz, né? Então, eu trabalhava de 14 a. Normalmente vinha um pessoal de 21, mas é de 14 a 24. Depois eu comecei a trabalhar também com os menores. Então, basicamente, eu atuei dentro da ONG de 6 anos até 21, 22. Ah, legal. E durante esse processo, você encontrou alguma dificuldade de atuação enquanto psicóloga ali dentro? Enquanto psicóloga, não, mas eu vi as dificuldades do serviço. Então, por exemplo, a gente tem dentro da área da assistência social a atuação do CREAS e do CRAS. E o CRAS normalmente são serviços de prevenção a vulnerabilidades sociais. O CREA já atua com pessoas que já tiveram, né, já se colocaram, tiveram seus direitos em si violados, de certa forma. Então, quando a gente percebia alguns direitos violados, a gente automaticamente encaminhava para CRES, CRAS.
E a fila de atendimento para essas pessoas muito longa e muito demorada. Então, algumas vezes a gente percebia que alguns adolescentes, algumas crianças precisavam de atendimento individual com uma certa rapidez, e isso não ocorria pelo sistema, todo o sistema de saúde assistencial ser muito lento, ter pouco recurso. Então, essa era uma dificuldade que a gente enfrentava, porque a gente conseguia observar aquele trabalho, conseguia observar a necessidade daquele trabalho, conseguia trabalhar ele de certa forma em âmbito de comunidade, em âmbito de grupo, mas o atendimento em si, que é um atendimento clínico ou médico, que algum sujeito precisava ou não, isso era muito demorado. Ah, legal, Mel. E deixa eu te perguntar, aproveitando essa questão que você está falando, que você percebia essas dificuldades e tudo mais, eu acredito que a gente, enquanto sociedade, muitas vezes, até a gente não precisar de um serviço parecido ou de a gente não ter alguma pessoa próxima da gente que precise, a gente acaba não enxergando na prática qual é a importância desses serviços, né? Então eu aproveito para te perguntar, qual é a importância desses serviços e por que é tão ruim, né, haver essa demora e essa questão toda que você explicou para a gente? Bom, o CRAS e o CREAS, eles servem muito para fazer com que os nossos direitos, enquanto cidadãos, existam, né? Então, direito à moradia, direito à comida, direito à educação, direito à liberdade. Então, são veículos que vão ajudar na promoção, na prevenção e também no tratamento quando isso não ocorrer, né? A ONG, o terceiro setor, o serviço de fortalecimento de vínculo, que é o que eu trabalhava, ele funciona para trabalhar essas questões no âmbito de comunidade, no âmbito de grupo. Dificilmente você vai ver atendimento clínico individual, né? Você vai ver muito atendimento em grupo, as crianças, os adolescentes trazendo as suas questões para o grupo e resolvendo junto, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, trazer isso para a comunidade, ver se alguém já passou por isso ou não, como resolveu. É uma forma de troca, né? Então, eu vejo essa a importância de todo esse serviço de assistência, garantir os direitos básicos de qualquer cidadão para que essas crianças, esses adolescentes possam ter o seu desenvolvimento garantido, seu bom desenvolvimento garantido. Uhum. E durante esse trabalho, a gente sabe, né, que tem uma integração, tem uma equipe que atua no terceiro setor para melhor atender aí as comunidades e tudo mais. Como que se dá a integração entre assistência social e a psicologia? Bom, a assistência social, o que ela vai fazer? Ela vai prezar, ela vai lutar para garantir os direitos fundamentais do cidadão. Então, a assistente social vai fazer visita domiciliar para ver se aqueles direitos daquela criança, daquele adolescente estão ocorrendo com qualidade. Se não, ela vai buscar órgãos municipais, estaduais, que garantam com que isso ocorra, né? Então, ela vai acionar um CRAS, um CREAS, vai procurar auxílio financeiro, bolsa, programas de promoção, de capacitação profissional para uma mãe ou para um pai que estiver desempregado. Essa é a função da assistente social, olhar ali essa garantia de direitos, está ocorrendo ou não. O psicólogo, ele vai olhar para outro âmbito. Isso vai ser importante para o olhar dele, mas ele vai olhar para os sentimentos, para o comportamento, para os pensamentos de uma comunidade, daquele sujeito em comunidade. E vai trabalhar com aquele sujeito, com aquela comunidade, quais são os sentimentos que ele tem, como, por exemplo, se são sentimentos que não são bons, como trabalhá-los, quais são os comportamentos que trazem, por exemplo, qualidade de vida, desenvolvimento para ele, quais são os que não trazem, quais são os pensamentos que às vezes não contribuem para o seu desenvolvimento, buscar formas de, por exemplo, sobressair dessa dificuldade social. Então, a gente trabalha com um programa de menor aprendiz. Era um programa muito interessante, porque a gente capacitava aquele adolescente não só tecnicamente, mas trabalhava toda a questão emocional, os pensamentos, o comportamento que ele tem enquanto adolescente, que às vezes tem alguns comportamentos que não são legais e tudo mais,
trabalhava tudo isso para ele se incluir no mercado de trabalho. Ou seja, além de trabalhar toda essa questão psíquica dele, tinha também um trabalho com comportamento para que ele aumentasse a renda familiar. Então, é um trabalho complementar com a assistência social, né? Enquanto a assistência garante os direitos, o psicólogo vai estar lá ajudando a comunidade, o sujeito, a buscar por essas melhorias, assim. E Legal. durante esse processo, você chegou a encontrar alguma dificuldade nesse tratamento com os jovens aprendizes, por exemplo? Eles Não, tiveram uma assim, boa as dificuldades recepção? que a gente encontrava, a gente conseguia delinear bastante. O que acontecia é que algumas empresas queriam um adolescente muito perfeito, né? Que nenhum é. Então, mas era trabalhado ponto a ponto com os meninos. Acontecia muito de, por exemplo, a escola pública hoje em dia tem um pouco mais de dificuldade. Então, acontecia de muitos adolescentes terem dificuldades na escrita, na forma de se colocar, muito uso de gírias, mas isso tudo era trabalhado com eles. Não no intuito de, no ambiente de trabalho você não pode falar gírias. Mas, assim, se você tivesse uma empresa, você é adolescente, você ia gostar que a sua avó fosse atendida por uma pessoa que falasse gíria? Sua avó ia entender a gíria? Então, fazer com que ele se coloque no lugar de sujeito numa comunidade, né? Então, não era uma coisa de uma obrigação, mas no intuito de colocar o sujeito a pensar quais são os comportamentos que vão levá-lo a mais empregabilidade, a estabelecer relações mais efetivas, de mais qualidade. Então, a gente não tinha muitas dificuldades nesse setor, não. É uma abordagem muito diferente, né, de que você dá uma cartilha de regra para essas pessoas seguirem. Nem ia funcionar se a gente desse. Sim, com certeza. E Melissa, eu vejo que, assim, até colegas meus e tudo mais, às vezes o pessoal que estuda psicologia, que está se formando em psicologia, acaba focando muito, né, na psicologia clínica, em trabalhar em hospital ou em, enfim, atendimentos individuais e tudo mais. E você mencionou, né, que o atendimento que o psicólogo faz normalmente num serviço desse é coletivo. E é muito importante também, né? Porque existem demandas que são coletivas, afinal de contas, né? Que você não precisa necessariamente abordar individualmente. Que tipo o que o mercado do terceiro setor, as ONGs, enfim, espera, caso a gente tenha algum psicólogo assistindo a gente, o que se espera desse profissional da psicologia para ele conseguir trabalhar no terceiro setor e fazer esse trabalho que você estava explicando para a gente? Bom, primeiro é importante, quando uma pessoa, por exemplo, vai para uma entrevista numa ONG, saber o que um terceiro setor faz, né? O que uma ONG, o que o serviço de fortalecimento de vínculo busca. Então, por exemplo, às vezes acontece muito de irem pessoas lá achando que vão fazer um atendimento clínico, ou que vão ter condições ótimas de atendimento. Assim, vou estar lá na minha salinha com ar-condicionado e eu vou atender as crianças. Isso não ocorre. As ONGs, o terceiro setor, tem pouco investimento financeiro, dependem muito de investimento, às vezes, privado, de financiamento de grandes empresas. Você vai topar com crianças que têm uma situação, às vezes, de miséria extrema, com questões sociais muito diferentes das suas. Então, tem que estar preparado para tudo isso, né? Tem que estar preparado que o seu serviço lá é para fortalecer a comunidade, os sujeitos. Não é uma psicoterapia, o objetivo é outro, né? Essas crianças muitas vezes precisam sim de psicoterapia, mas o serviço de fortalecimento de vínculos, grupos, não são para isso, são para trabalhar demandas que estão ali em grupo, né? Um ajuda o outro. É importante ser uma pessoa comunicativa, que tem um jogo de cintura para lidar com essa faixa etária. Eu acho que é mais isso. Bacana. E, Mel, agora vamos focar um pouco no indivíduo, né? A gente falou bastante sobre o terceiro setor, a atuação e tudo mais. E eu queria te fazer uma pergunta voltada aí para o indivíduo mesmo. Como que a psicologia ela auxilia no desenvolvimento do indivíduo como um todo? Do indivíduo como um todo?
Isso. A psicologia vai estar lá para dar escuta, né? O sujeito vai trazer seus sentimentos, seus dramas, seus comportamentos, e ela vai fazer não com que o sujeito se culpe por aquilo que lhe acontece, mas se responsabilize. Então, vai fazer com que esse sujeito se escute, né? Escute o que ele está dizendo, escute o que ele sente em determinada situação, o que ele sente com determinada pessoa, o que ele sente com o que acontece com ele em determinado caso, qual o comportamento que ele tem, e vai trabalhar se isso leva ele para algo que lhe faz bem ou que lhe faz mal. E aí o sujeito vai olhando, junto com todo esse trabalho analítico, qual é o comportamento, o rumo que ele vai tomar na vida dele. É para que ele fique mais consciente das suas atitudes, dos seus pensamentos, do quanto que isso influencia na sua vida como um todo. E auxilia nesse campo do desenvolvimento, com que ele se conheça mais, com que ele veja o que ele sente, quais atitudes que ele tem. Pegando um pouco de carona nessa pergunta da Stephanie, Melissa, eu gostaria de perguntar para ti, assim, e você já explicou também para a gente anteriormente, mas como que a gente pode separar, assim, né? É claro, o atendimento coletivo, ele é importante e o atendimento individualizado também é importante, né? Como que a gente divide, assim, e também como que a gente, enquanto sociedade, com o apoio do governo, é claro, deveria promover o acesso à psicoterapia, enfim. Qual que é a diferença, assim, entre uma e outra e como que a gente pode tentar balancear essa questão, assim? Bom, o ideal seria que tivesse as duas, né? Se esse indivíduo tem algum problema de sociabilidade, ou então para compreender qual é o meu limite, qual é o limite do outro. Dentro de um serviço de fortalecimento de vínculo, a gente trabalha muito o conceito de cidadania, né? Dos direitos, dos deveres do cidadão. Então, ele vai saber quais são os seus direitos, né? Para poder buscá-los em sociedade, mas também quais são os seus deveres, né? Então, onde vai o limite do meu comportamento para a vida do outro? Então, esse é o olhar do contexto do trabalho em grupo. O trabalho de psicoterapia individual é outro, é como que eu venho agindo na minha vida, né? Como os meus pensamentos, o meu comportamento influencia o modo como eu me satisfaço ou não durante a minha vida. E quais são os caminhos que eu posso ter para isso mudar. É algo mais de uma autorresponsabilização. Tá, bacana. E Mel, um pouco voltado para isso também, né? Do indivíduo e tudo mais. Você acha, ou de repente, de acordo com a psicologia, que fazer projetos sociais, fazer parte de projetos sociais, pode transformar um indivíduo, Sim, eu acho. psicologicamente falando? Você acha que Sim, eu tem essa acho que pode. possibilidade? Tem super a possibilidade. Porque dentro desses projetos, eu escutar o outro, às vezes a forma como um outro está se sentindo, ou a forma como ele agiu diante de uma determinada situação, pode fazer com que eu pense na minha vida, né? Sobre a maneira como isso tem me afetado. Então, isso contribui muito, assim, você escutar o outro, escutar qual é o pensamento, qual é o comportamento que determinada comunidade tem tido, quais as consequências, que outros comportamentos tem. Isso tudo é trabalhado dentro de um grupo. E sim, pode mudar bastante vidas. Legal, eu acho que Dentro do que eu pude vivenciar, muitas pessoas puderam sim se responsabilizar de certa forma e mudar de comportamento frente à comunidade. sim, com Se certeza. responsabilizar mais sobre esses deveres, olhar mais para os seus direitos e ir atrás deles. Uhum. E, Mel, deixa eu te perguntar, a gente discutiu bastante sobre como que o terceiro setor, o atendimento psicológico em grupo e tudo mais, como que ele ajuda a pessoa que está sendo atendida, não sei se a gente pode dizer assim, mas que está sendo atendida por aquela ONG e tudo mais, assistida, né, por aquela ONG. Isso, exatamente. Mas eu acredito também que
a maioria das ONGs trabalha com... Tem pessoas que são funcionários de fato, mas trabalha também com trabalho voluntário, né? Com pessoas que se voluntariam para fazer algum tipo de atendimento. Não necessariamente sendo um psicólogo, não. Tem 1000 funções diferentes dentro de uma instituição que a gente precisa de trabalho voluntário para poder manter, né? E aí eu queria te perguntar também como que a gente fazer trabalho voluntário, a gente participar, a gente... Que seja 1 hora por semana, que seja uma vez por mês, enfim... Como que isso pode contribuir, assim, para a gente, enquanto indivíduo, assim, na nossa transformação, enquanto a gente vai lá e faz um trabalho voluntário? Vou falar da minha experiência enquanto trabalho voluntário. Eu acho que proporciona com que a gente possa escutar outras realidades, né? Outras vivências, e a gente tenha uma atenção maior para o nosso contexto social. Às vezes a gente fica muito dentro da nossa bolha social, do nosso contexto, às vezes econômico, e não olha contextos econômicos mais inferiores ou situações um pouco mais divergentes do que a nossa. Eu, por exemplo, quando eu estava na graduação, fiz graduação na ERP também, eu fazia trabalho voluntário no hospital, fantasiada de palhaço, ia lá atender as crianças. Não era um grupo socialmente, por exemplo, excluído, mas eu podia ver pessoas em situação de vulnerabilidade de doença, né, de não estarem bem. E nisso você começa a dar um outro valor para a sua saúde, ou para alguém tendo esse intuito de ir lá escutar quando você não está bem, ir lá brincar com você, essa atenção. Então, isso tudo proporciona com que você reveja a sua própria vida, né? Com que você reveja suas escolhas, o que você tem feito para a sociedade, o seu lugar enquanto uma pessoa que tem coisas e as outras não têm. Eu acho que isso faz com que a gente reveja nosso contexto de vida mesmo. Uhum. E dentro da psicologia, existe alguma forma de representação da solidariedade? Alguma forma em que a psicologia ela conceitue conceito, a palavra talvez, né? solidariedade? Existe forma da gente trabalhar isso, por exemplo, com as pessoas, de serem mais solidárias, de olharem mais para o próximo, mas o psicólogo, ele nunca está com esse olhar de solidariedade. Não, ele está com esse olhar enquanto profissional que está ali fazendo um trabalho, né? Um profissional que está fazendo um trabalho sério, que demanda muita energia, não só do profissional, mas principalmente daquela pessoa que está passando pelo atendimento, né? Não é uma coisa só, sou psicóloga porque eu sou boazinha. Não, assim, muitas pessoas viam um trabalho de psicologia enquanto aquela pessoa que é lá para aprender a cuidar do outro porque vai ser solidária. E isso acabou deixando a psicologia num caráter muito assistencial e de pouco valor, né? Mas dentro dos grupos socioeducativos, a gente trabalhava muito essa solidariedade com o próximo, que não deixa de ser uma forma de fortalecer a comunidade, de ajudar o próximo, isso sim. Legal, legal. E Mel, a gente tem perguntado, né, para todo mundo, até para a gente ter um panorama, né? Eu já fiz trabalho voluntário, Stephanie já fez, mas a gente tem questionado todas as pessoas com quem a gente conversa, que a gente entrevista, sobre que avaliação que você faz, assim, do terceiro setor aqui em Ribeirão Preto e também do quanto a gente consegue oferecer em termos de saúde pública, até saindo um pouco, mas também porque, enfim, dentro de uma ONG eu acredito que seria um lugar adequado, por exemplo, para um assistente social, com a ajuda de um psicólogo, identificar que aquela pessoa assistida precisa, por exemplo, de uma terapia, de uma psicoterapia, e encaminhá-la para algum lugar que possa oferecer essa psicoterapia em termos de saúde pública, né? Que avaliação você faz sobre como Ribeirão tem lidado com essa situação toda? Então, o problema que Ribeirão tem é exatamente isso. O CRAS e o CREAS estão lotados. Acho que precisava da criação de mais centros de assistência para poder alcançar a demanda que a gente tem, que é muito alta. Porque, por exemplo, o terceiro setor, a ONG, o que ele faz é identificar e encaminhar. Aí, a partir do CREAS e do CRAS, que isso é encaminhado para a saúde. Então, normalmente a coisa fica paralisada ali, né? Nesse encaminhamento. Até, por exemplo, a gente tinha casos numa época de adolescentes que se cortavam
cortavam o próprio corpo por algum tipo de transtorno, né? Até esse atendimento ser realizado, o sujeito já estava ali colocando sua vida em risco, por exemplo. São coisas importantes de serem atendidas com uma certa rapidez. Então, eu acho que Ribeirão precisava ter investimento, principalmente financeiro, um pouco maior nessa área, na área da assistência. Uhum. E, Melissa, aí voltando um pouco para a sua experiência, enquanto psicóloga social, a sua atuação ali. Teve algum momento que você se questionou por que você estava fazendo aquele trabalho? De repente você teve alguma dificuldade, você viu ali como você trabalhava com crianças, né? De repente você viu uma situação dessas, igual a que você mencionou, e não teve uma assistência de políticas públicas para ajudar essa criança, por exemplo, e aí você se questionou por que você estava fazendo aquilo, e pensou em desistir de repente. Teve algum momento que você teve essa reflexão? Eu fiquei também Não, em pensando como desistir, que não. é possível contornar esses problemas, né, Melissa? Porque é muito difícil contornar, mas assim, como que você conseguia, como você até já adiantou, não, desistir não, mas como é que você contornava essa situação toda? Então, a gente fazia todo um encaminhamento para o CRES e para o CRAS, mas a gente tinha um olhar especial para aquele sujeito que estava doente. Então, a gente dava um pouco mais de escuta, a gente trabalhava essas questões, às vezes, em grupo, não questões muito individuais que expusessem uma pessoa do grupo, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que se corta, uma coisa que a gente fez foi trabalhar autoestima, autocuidado, ansiedade, trabalhar medos, pensamentos, meio que um grupo ali de apoio, onde a pessoa se sentisse um pouco cuidada. A gente chamava os pais, falava para ter mais atenção sobre isso, trabalhava essas questões mais psicológicas sobre o sentimento, os pensamentos dessa criança, os comportamentos que ela tinha em casa, às vezes acionava a escola. Então, a gente tentava fazer uma rede para essa criança ser amparada, né, de certa forma. Então, o que não me fazia desistir, respondendo a pergunta da Stephanie, é que se a gente, enquanto ONG, não fizesse isso, essa criança, esse adolescente estaria ainda mais desamparado, né? Então, isso não me fazia desistir, mas me fazia pensar qual seria a melhor maneira de pressionar, por exemplo, o município para ter um maior investimento, né? Para olhar mais para essas crianças, para esses adolescentes, para ter uma rapidez maior. Você está sem áudio. Desculpa. Vamos lá. E, Melissa, tendo essa experiência tanto com os adolescentes, e depois teve um período, né, que você comentou com a gente, que você teve também com as crianças. O psicólogo, ele foi mais as crianças ou os adolescentes foram mais receptivos com o atendimento em grupo? Teve uma diferença ou ambos receberam bem a proposta? Então, ambos receberam bem a proposta porque eles já estavam ali há mais tempo do que quando eu entrei, né? Quando chegava alguém novo, o grupo mesmo já fazia toda uma receptividade, já explicava o funcionamento do grupo, quais eram as regras dentro do grupo, qual era o trabalho que a gente estava tendo, a temática que a gente estava tendo, a assistência social. Ela delimita algumas temáticas para serem trabalhadas num serviço de fortalecimento de vínculo. Então, eles sempre tentavam incluir essa pessoa nova ali dentro. A gente fazia dinâmicas de apresentação, dinâmicas da pessoa conhecer a outra, também da pessoa se conhecer um pouco mais. Então, isso era feito da mesma forma, tanto com crianças e adolescentes, mas com suas peculiaridades, né? Os adolescentes acabam brincando mais, tendo algumas brincadeiras um pouco, às vezes, de brigar um com o outro, logo se resolvem. Então, mas era tudo caminhava muito bem, assim. A gente nunca teve um problema em questão dessa coisa da pessoa não se adaptar no atendimento em grupo.
Legal, legal, E eles Melissa. não tinham uma atividade só com psicólogo, por exemplo. No serviço de fortalecimento de vínculo, não é só o psicólogo e assistente social. Existem pessoas que... Existe muita área da área de educação artística. Eles tinham aula de artes, aula de teatro, parte de educação física, capoeira. Já tiveram aula de culinária, né, Stephanie? Uhum. Então, isso era muito legal. E é um trabalho em conjunto, né? É, Que é elaborado ali. É a integração de tanto da parte cultural, essa assistência, né? por exemplo, aula de culinária. Era um trabalho que era feito com toda a equipe, mas, por exemplo, a gente ensinava tanto as crianças quanto às vezes a família a trabalhar com reaproveitamento de alimentos. Então, nisso a gente está olhando não só para o contexto de ensino, aprendizagem ali da pessoa cozinhar, mas toda uma questão econômica, daquela renda familiar, ou até dessa mãe poder fazer disso um negócio. A gente dava aula de empreendedorismo, tanto para a família, quanto às vezes para as crianças, de certa forma, mais os adolescentes. Então, tem todo um contexto de não só um trabalho com o indivíduo, com a criança, mas com as suas famílias. Legal, legal. E, Melissa, eu estava dando uma olhada em uma reportagem da Folha de São Paulo, inclusive uma colega minha que fez um levantamento que o investimento federal em comunidades terapêuticas no último ano, ele subiu 95%, praticamente dobrou, né, de um ano para o outro. É um aporte de cerca de 300 milhões, assim, neste ano, né? E aí você estava até comentando com a Stephanie, né? Agora, essa questão de uma equipe multidisciplinar, com profissionais realmente que são profissionais formados naquela área, com assistentes sociais, com psicólogos, com N profissionais, e também com voluntários, mas enfim. A questão é que o investimento federal que está sendo dado a essas comunidades terapêuticas, 74% delas, ou seja, quase todas, são entidades católicas ou evangélicas, são entidades religiosas. E é claro que a gente não consegue saber como que essas instituições funcionam, mas eu já vi alguns artigos de psicólogos, de professores, com uma visão um pouco crítica a respeito dessas instituições, né? Que muitas vezes acaba que não tem um profissional adequado, que a escuta, ela acaba sendo uma escuta muito, como que eu posso expressar, uma escuta regada de julgamento, que são julgamentos pré-determinados por conceitos, às vezes, religiosos, enfim. E está tendo investimento por parte do governo federal nisso, né? Então, o governo federal quer que isso cresça, aparentemente. Como que você enxerga essas comunidades terapêuticas e tendo em vista que a maior parte delas são religiosas, e como que você enxerga tudo isso? Então, quando a gente fala de comunidade terapêutica, a gente tem um contexto muito amplo, né? Pode ser comunidades terapêuticas de um serviço mais assistencial para a comunidade, enquanto criança, adolescente, mas tem muitas comunidades terapêuticas que são para cuidado com a questão de uso de droga. Isso é muito forte com uma questão religiosa. O psicólogo, ele vai trabalhar com a religiosidade de cada indivíduo. Então, por exemplo, quando eu tinha lá um grupo onde um era evangélico, um outro era católico, outro era espírita, cada um trazia a sua abordagem. E a gente trabalhava um pouquinho isso, olhando quais eram os pontos comuns, quais não eram. Por exemplo, a gente acontecia muito dessa questão de valores de determinada religião. Quando a gente estava trabalhando direitos humanos, a gente estava trabalhando a questão da sexualidade, trabalhava muito essa questão da comunidade LGBTQ, do direito da pessoa de, por exemplo, de gostar de uma menina. A gente trabalhava isso tanto na questão de valores, né, valores humanos, quanto na questão de sexualidade. Essa possibilidade de eu posso gostar de uma menina, posso gostar um menino gostar de um outro menino, e tá tudo bem. E aí algumas pessoas trazendo, não, mas na minha religião isso não tá tudo bem. Ok, mas aí a gente trabalhava os sentimentos de quem para isso é normal, né? Como que você acha que é? Aí as pessoas começavam a se colocar mais no lugar da outra, e o respeito ali, mesmo não concordando dentro da sua religião, era trabalhado.
né? Então, o psicólogo não está ali nem para criticar uma religião que seja um pouco mais conservadora, nem para legitimar determinada questão, mas para, por exemplo, ensinar os direitos de cada um. Então, eu tenho o direito de ir e vir independente da minha sexualidade, né? Independente de como eu me veja como sujeito. E você vai ter que respeitar isso. Então, a gente trabalhava isso, o respeito aos direitos de cada um. Mas essa questão do incentivo a comunidades mais religiosas, eu não tenho tanto, eu não sei se, por exemplo, algum psicólogo atua lá, se não atua. Se atua, uma das coisas que a gente tem como dever enquanto psicólogo é não trabalhar a nossa religiosidade, não impor nada religioso a alguém, né? Mas respeitar a religião daqueles que a gente atende. Então, eu espero que não ocorra nada nesse sentido, pelo menos é isso que o CRP preza. E eu tô vendo que você está falando sobre a sua experiência, e quando a gente está trabalhando, querendo ou não, é inerente à nossa vontade, eu acredito, né? A gente acaba se envolvendo emocionalmente também, né? Com o que você está fazendo ali, porque começa a fazer parte da sua vida. Durante o período que você trabalhou nessa ONG, você chegou a criar vínculos tanto com a equipe, com as crianças que estavam ali? Você chegou a ter essa criação de vínculos? Sim, a equipe que eu trabalhava, a gente é amigo até hoje, a gente conversa até hoje. Acho que só uma pessoa continua no mesmo espaço, as outras foram indo para outras atividades, outras profissões, outras ONGs. Mas a gente tem contato ainda, a gente troca bastante experiência. Com os usuários é até engraçado. Na época, a gente tem rede social, né? Na época do trabalho, eu não tinha nenhum deles em rede social, porque eu achava que isso podia atrapalhar o trabalho e tudo mais. Mas depois, quando eu saí, eu resolvi adicionar. Quando eles me pediam para adicionar, eu adicionava. E é muito legal o feedback que às vezes eles dão, assim, depois de anos, assim, de 2 anos, 3 anos. Eu lembrei daquilo que você trabalhou em tal aula, então você vê que realmente aquilo teve um efeito, né? Ou já aconteceu deles me pedirem algum material que eu passei para eles passarem para outro grupo, o grupo da igreja. Queria trabalhar aquele conceito sobre solidariedade, sobre direitos humanos, com a comunidade lá da minha igreja. Me passa aquele material, às vezes eles pediam. Então acaba sendo uma rede, né? Uma rede afetiva, sim, mas principalmente uma rede de significantes de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo, de uma sensação de prezar pela comunidade, prezar pelo social, pelo bem-estar social. E eu imagino que isso para você, enquanto profissional, é algo gratificante, né? É Ter esse bastante. Você feedback vê seu trabalho positivo. sendo feito. Isso aconteceu também, eu já trabalhei numa comunidade terapêutica de álcool e drogas e já encontrei com os pacientes, eram pacientes individuais, mas eu também fazia trabalho em grupo. Eu já encontrei com eles na rua e eles dizendo: lembra quando você me disse isso, isso aconteceu dessa forma. Então, você vê o seu trabalho tendo algum sentido ali, não só para aquele sujeito, mas no social. É muito bonito você ver um adolescente pegando algo que foi aprendido em grupo e querendo passar para mais pessoas. Acho que isso a gente faz uma rede muito importante que pode, sim, ter mudanças efetivas no mundo. Sim, sim, bacana. E é uma rede de solidariedade. Se transforma, né? Se Transforma numa transforma rede de com o passar do solidariedade. tempo. Sim. Bom, o papo tá muito gostoso, tá muito bom. Eu acho que a gente tem assunto aí para ficar a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro conversando, né? Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, Eu ter que vindo agradeço. compartilhar um pouco sobre as suas experiências profissionais, a sua atuação, tá? Pedro, você tem alguma coisa para pontuar Eu também? gostaria de agradecer também. Eu acredito que tenha sido assim para a gente, né, para mim, para você, Stephanie, mas para qualquer pessoa que esteja assistindo, uma aula mesmo, né?
questões muito, muito pertinentes, assim, muito relevantes. Muito obrigado, viu, Melissa, por ter aceito o nosso Obrigada a convite. vocês. Obrigada a vocês, gente. Muito legal. Querendo ou não, quem escutar isso vai conseguir também ter uma outra ideia do que é o serviço do terceiro setor, serviço de assistência, vai poder olhar, então falta mais ali uma atuação maior no CRAS, no CRES, então vamos pedir por isso nas eleições. Exatamente. Vai fazendo uma rede muito maior, legal né? também. Exato. Com certeza. Então, para todo mundo que está assistindo, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente vai continuar movimentando o blog, vão ter mais matérias, vai sair aí, possivelmente, a gente vai soltar uma reportagem multimídia, né, sobre moradores de rua. É um processo que a gente está fazendo aí de construção bacana também. Então, vamos continuar acompanhando o blog. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.